Fala, Medcoff, tudo jóia? Hora de apertar o cinto que vai partir o nosso Coffee Express de medicina baseada em evidências. Vamos lá, principais tópicos para vocês. Primeiro, os pilares da medicina baseada em evidências, né? As pessoas às vezes acham que medicina baseada em evidências é apenas ficar lá pegando os artigos mais tops e com a metodologia melhor que existe, com baixo risco de viés. Não é só isso, tá bom? Na verdade, é você aliar 4 esferas aí, que vai ser as melhores evidências disponíveis, e aí beleza, tem que fazer uma análise crítica dessas evidências, mas tem que somar também a experiência do profissional, ela sim tem valor na MBE, valores e preferências do paciente, vamos lembrar aí da Arizona aqui, seu médico de família, do método clínico centrado na pessoa, isso faz parte da MBE, e a disponibilidade local de recursos. De nada adianta você ter a melhor evidência, ser muito experiente nisso, ter a concordância do paciente, mas não ter a tecnologia disponível, não ser custo efetiva na sua realidade, tá bom? E aí a gente vai partir depois para aquela hierarquia, né, das evidências clássica, que é a tal da pirâmide de evidências ou pirâmide clássica de evidência, que coloca as revisões sistemáticas com ou sem meta-análise lá no topo, né? A maior evidência, a melhor qualidade metodológica, menos risco de viés, maior validade, tá? Seguida depois pelos grandes ensaios clínicos randomizados, depois pelas cortes, casos controles e série de casos, relatos e até chegar lá no final que é a opinião do especialista. Todos vocês já ouviram falar disso. A questão é que hoje em dia a gente está propondo uma nova pirâmide de evidência, uma nova forma de ver os níveis de evidência, que vai partir de algumas coisas, que é primeiro, a pergunta que você quer responder, tá? Porque se você está querendo saber a respeito de intervenções em saúde, o ensaio clínico vai ser a sua melhor evidência. E aí melhor será se você tiver uma revisão sistemática de ensaios clínicos. Mas se a sua pergunta é a respeito de fator de risco, a melhor evidência talvez seja uma coorte, ou melhor ainda, uma revisão sistemática de coortes. E às vezes você até tem um ensaio clínico para responder uma pergunta sobre intervenção, mas esse ensaio clínico ele é muito mal feito, ele está muito sujeito a erros metodológicos, tá bom? A erro aleatório, há muitos vieses. Então, às vezes, uma coorte muito bem feita, muito grande, né? Com uma qualidade muito boa, vai estar acima de um ensaio clínico ruim. Tá? Então, a gente fala hoje aí que os níveis de evidência vão depender muito aí da pergunta de interesse que você quer responder e da validade, da qualidade dessas evidências que estão à sua disposição. Tá? E aí, não tem como a gente não falar, claro, das revisões sistemáticas, né? E que é um assunto muito frequente nas questões de provas. E a revisão sistemática, para definir para vocês, ela é um desenho de estudo secundário, ou seja, ela não vai estudar os indivíduos diretamente, ela estuda outros estudos. Então, ela inclui estudos primários na sua análise. E ela vai ser diferente da tal da revisão narrativa que a gente tem nos nossos grandes livros textos clássicos da medicina. Na revisão narrativa, você geralmente tem lá um pesquisador, um especialista na área falando a respeito de um tema mais amplo, como hipertensão. Na revisão sistemática, você tem pelo menos 2 pesquisadores, de preferência alguém que seja um metodologista, que tenha aí talvez um estatístico, pessoas da área, né, e que faça uma revisão respondendo uma pergunta muito clara e restrita, como por exemplo, o uso dos IECAs no tratamento da insuficiência cardíaca, avaliando o desfecho internação hospitalar, tá? E que tem a metodologia muito clara, reprodutiva, que as pessoas consigam até repetir se elas quisessem nos seus locais de estudo, tá? E aí, por fim, você tem a meta-análise, que tem gente que acha que ela é um desenho de estudo em si, mas a rigor ela é uma ferramenta que serve para fazer uma síntese quantitativa, né, dos estudos incluídos que você selecionou através da sua revisão sistemática. Então, se você tiver 2 ou mais estudos que são comparáveis, que são homogêneos, você pode juntar os resultados deles de forma quantitativa através de uma meta-análise. Falando nela, vamos dar uma olhadinha na carinha da meta-análise? Olha lá, trouxe uma aqui para vocês, tá? Para a gente entender as partes da meta-análise, a gente tem o seguinte, lá em cima você costuma ter o título dela, essa daqui é relaxantes musculares para o tratamento da dor lombar comparado com placebo. Ela traz o desfecho que ela está avaliando, então aqui ela está avaliando dor num cenário dicotômico, ou seja, a pessoa tem dor ou não tem dor após a intervenção. Ou seja, não é uma graduação aqui de 0 a 10, não é. Tem ou não tem. É a forma que os estudos resolveram avaliar aqui. Então, de bate-pronto, você já consegue até estabelecer qual que foi o pico, né, dos ensaios clínicos incluídos pela essa revisão sistemática e que foram elencados nesta meta-análise. Quais estudos foram esses? Esses que estão na primeira coluna. Então, a gente tem a descrição aqui do primeiro autor e do ano do estudo, e a gente vai ter na linha, né, a descrição de algumas características desses estudos, tá? Então a gente vai ter aqui todos os estudos incluídos e depois as características. Quais?
nesta coluna vem a característica aqui do grupo intervenção, ou seja, quem recebeu o relaxante muscular. Tem a quantidade de pessoas, ó, nesse estudo primeiro aqui do Gold, por exemplo, 20 pessoas receberam intervenção, e dessas aqui, vocês vão ver que 11 tiveram dor após a intervenção. Tá? E no grupo controle desse mesmo estudo, também tinham 20 pessoas, sendo que 16 tiveram dor, ou seja, teve um pouquinho mais de dor em quem recebeu o placebo, tá joia? A gente tem descrito aqui desse lado o peso de cada um desses estudos, e isso está muito relacionado com o tamanho da amostra que cada um utilizou. Então vocês vão ver aqui que o Barrata, né, é o 78% aí de peso dentro da amostra. E isso vai direcionar o resultado final da meta-análise muito próximo do que ele encontrou. Isso porque ele tinha uma amostra maior, com maior número de eventos no seu estudo. E aí aqui no final a gente tem a medida de efeito final encontrada. Esses estudos utilizaram o risco relativo, tá bom? Então o risco aí de apresentar dor após a intervenção no grupo que recebeu o relaxante muscular sobre a incidência, né, o risco de apresentar dor no grupo que recebeu o placebo. Divide um pelo outro e você vai ter aqui as medidas de efeito, tá bom? Do lado da medida de efeito, você tem o nosso intervalo de confiança. E aí eu volto lá para a gente falar um pouquinho do intervalo de confiança, que vai ser aquele intervalo onde esperamos encontrar o resultado do estudo em 95% das vezes, caso ele fosse repetido inúmeras vezes. Ou seja, a gente está tentando descartar aqui, ou pelo menos minimizar a chance do resultado ter sido obra do acaso. Tá bom? Então é isso que o intervalo de confiança quer dizer. E quem vem junto do intervalo de confiança, muitas vezes, é o nosso amigo p-valor. O p-valor é o complementar. Na verdade, ele está estimando a chance de que o resultado que você encontrou tenha sido obra do acaso, tá? Então a gente quer que o p-valor seja menor do que 0,05, ou seja, eu quero que a chance daquele resultado seja acaso seja menor do que 5%, tá bom? Ou o que eu quero dizer, através do intervalo de confiança, é que o resultado que eu encontrei esteja dentro de um determinado intervalo de valores, o meu intervalo de confiança, em 95% das vezes. A gente está falando a mesma coisa, tá bom, gente? E quando a gente atende a essas premissas, ou seja, se o meu intervalo de confiança, né, em 95% das vezes, caso eu repetisse o estudo, está todo num local em que ele não inclui um valor nulo, ou seja, um risco relativo de 1, por exemplo, eu vou falar que tem significância estatística. Ou, se o meu p-valor for menor do que 0,05, eu também digo que tem significância estatística. Assim, a gente consegue olhar aqui as nossas medidas de efeito. Por isso que nessa figurinha central, que é o nosso forte plot, a gente tem ao centro uma linha vertical que representa o valor de nulidade, para um valor relativo, como risco relativo vai ser o valor 1, tá bom? E os nossos estudos, cada uma das linhas horizontais, demonstra, através do comprimento dessa linha, o seu intervalo de confiança e ao centro a medida de efeito encontrada por cada um desses estudos. Se essa linha horizontal toca a linha da nulidade, a gente fala que o intervalo de confiança tem um valor nulo, tá bom? E que ele perde significância estatística, ou seja, ele não conseguiu descartar a hipótese nula. Agora, se ele está todo para fora, aí ele já tem significância estatística. E aí, no final aqui da meta-análise, né, dos estudos, você tem o diamante da meta-análise, que é a estimativa final desse estudo, ou seja, combinando todos esses valores, considerando o peso que cada um deles tem, a gente chega num valor final que é de 0,80, está escrito aqui, representativo aqui nesse diamante, com o intervalo de confiança, que é demonstrado pela largura do diamante, que vai ali, olha só, de 0,71 até 0,90. Não toca a linha de nulidade, tem significância estatística. Então, tá aí explicadinho para vocês, rapidamente, no nosso Coffee Express, um pouquinho sobre a medicina baseada em evidência, revisão sistemática, meta-análise e o nosso Forest Plot. Bons estudos, galera, não deixem de treinar bastante, fazendo muitas questões. A gente se vê na próxima.